A minha fidelidade toca a fidelidade de Deus. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 7 também, diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel. Está dando uma microfonezinha assim. E foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, teu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam. Com quem? Todos? Sim ou não? Não. Todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos entender algo. Que Deus é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Isso é um atributo de Deus, irmãos. Deus, ele é fiel. Ele não vai ser fiel. Ele já é fiel. No texto que nós lemos, ele está dizendo para a nação de Israel, para os hebreus, que o Senhor não escolheu eles porque eles eram mais numerosos, porque eles eram mais fortes, porque eles eram mais belos, porque eles eram melhores que os outros. Não. Nós lemos aqui que o Senhor escolheu aquele povo simplesmente porque Ele os amou. Olha só, diz que Ele escolheu por quê? Porque partiu dele. Ele amou. E Ele foi fiel ao seu juramento, ou seja, à sua promessa. Então, irmãos, o que nós precisamos construir na nossa mente e no nosso espírito é que Deus é fiel. Pronto. A Bíblia vai dizer que no Senhor não há sombra de variação. Deus não é hoje e à tarde não é mais. Deus não, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, ou seja, o que Ele disse. O que Ele estabeleceu uma vez, estabelecido está. Então Ele chega para o povo e fala, viu, eu amei, eu amo vocês, eu sou fiel. Não é porque eu sou. Agora, tem uma condicionante aqui, irmãos. Que Deus, Ele é fiel. Que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que o amam. E aí, irmãos, nós precisamos tratar também, definir dentro do nosso coração, da nossa mente, o que é amor. Amor não tem nada a ver
com o emocional. Eu sou emocionado, hoje eu amo, hoje eu estou apaixonado, hoje eu me lanço, hoje eu me jogo, hoje eu grito. Não, amor é algo definido. É uma decisão, eu amo ele. Independente de circunstância, hoje eu estou bem, eu estou amando Deus, amanhã eu não estou bem, eu não sei se eu estou amando muito Deus. Não funciona assim. Agora, a palavra de hoje vai falar conosco sobre a nossa fidelidade, tocar a fidelidade de Deus. Escuta, Deus ele é fiel àquilo que ele prometeu. Ele é fiel a quem? Às vezes a gente tinha um louvor que no final fala assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Desculpa, irmãos, mas Deus ele não é fiel a mim. Ele é fiel àquilo que ele disse, àquilo que ele prometeu, à aliança que ele estabeleceu. Então, nós precisamos definir bem isso. Agora, presta bem atenção. Deus nos convida para desfrutar dessa fidelidade. Abra comigo a sua Bíblia na 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Diz assim, Deus é fiel. Ele os convidou para ter comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, veja aqui comigo, Deus ele é fiel. Ele é fiel. E o que ele fez? Ele nos convida para ter comunhão com ele por meio de Jesus. Ou seja, Deus nos convida a participar daquilo que ele é. Deus nos convida para ter comunhão. E o que é comunhão, irmãos? Comunhão é sentar na mesa. Nós lemos aqui que ele convida a gente a ter comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é ter um relacionamento com Deus. Comunhão é sentar na mesa. Comunhão é sentar na mesa, irmãos. E quando a gente senta numa mesa, não tem divisão do que é seu, do que é meu. Não. Quando a gente senta numa mesma mesa, o que tem aqui é para nós desfrutarmos dessa mesa. Quando a palavra diz que ele nos chamou para comunhão, ele nos chamou para um relacionamento. Para ter vida com ele. Então nós precisamos entender isso. Por quê, irmãos? Porque a comunhão, irmãos, ela envolve alianças. Ter comunhão envolve alianças. E nós lemos aqui que o Senhor ele fez uma aliança com os antepassados. E por isso ele é fiel até 1000 gerações por sua aliança de amor. Então nós precisamos entender isso, irmãos. O Senhor ele é fiel à aliança. Agora nós precisamos trazer para a gente esse senso de aliança com Deus. Nós precisamos saber disso. A fidelidade de Deus está atrelado àqueles que vivem em aliança com Ele. Vou repetir. A fidelidade de Deus está atrelado àquelas pessoas que vivem em aliança com Ele. Por quê, irmãos? Porque Deus ele é fiel a uma aliança que Ele fez. Deus ele é fiel a uma aliança que Ele fez. Logo, aliança é um relacionamento bilateral. Não é um comportamento de um lado só, é um comportamento dos dois lados. E aliança, irmãos, é algo eterno. Não existe aliança temporária, existe aliança de vida.
Por isso que o casamento, irmãos, ele não é temporário, o casamento é eterno. Por quê? Porque envolve uma aliança. E o nosso relacionamento com Deus é baseado num relacionamento de casamento, onde Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo como igreja. Agora, sabe, irmãos, a gente acha que o noivo vai ser fiel com qualquer um. E não é. Escute, Deus, nós precisamos entender isso, Ele já cumpriu a sua parte da aliança. E é aqui que a gente vai desenrolar essa palavra hoje. Abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Eu quero que você entenda que tem coisas dentro dessa aliança que era para eu e você estarmos vivendo e nós ainda não estamos vivendo. Olha o que diz a Bíblia em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, presta atenção, Ele vai te abençoar ou Ele já te abençoou? Me ajuda aí, irmãos. Ele vai te abençoar ou Ele já te abençoou? Ele já te abençoou com algumas bênçãos. Tem pessoas que falam, pastor, mas bênçãos espirituais é diferente de bênção. Não, irmão, bênção é bênção. Elas são espirituais porque ela parte de Deus. E tudo que parte de Deus é espiritual. Tudo começa nos domínios espirituais. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Agora presta atenção. Continuando. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si mesmo, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós. Com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Amém? Irmãos, aqui mostra no livro de Efésios, irmãos, a carta de Efésios é talvez a carta mais doutrinária para a igreja de Cristo. Isso aqui é para ler e reler e reler e reler. Você quer entender a vontade de Jesus, com a revelação por meio do apóstolo Paulo, leia essa carta, estude essa carta. Escute, aqui ele está falando do propósito de Deus, do que Jesus fez e das nossas vidas. Então aqui ele apresenta a gente. Ele apresenta o propósito de Deus. E ele apresenta o que Deus já fez. Aí eu te faço uma pergunta. Parece isso com a nossa vida? Quando nós olhamos para isso que diz assim, olha, Ele
nos abençoou com todas as bênçãos. E aí você pode olhar e falar assim, peraí, mas isso não está parecendo, não condiz com o que eu tenho vivido. Vamos olhar para a sua família, para o seu casamento. Você tem vivido todas as bênçãos na sua família? Alguns podem dizer que sim, outros podem achar que não. Outros podem estar vivendo, outros não. Você olha para a sua vida material, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para a sua vida econômica. Você pode olhar e falar assim, eu vivo todas as bênçãos de Deus nessa área da minha vida? De repente você olha para a sua vida emocional, para a sua vida, o seu eu. De repente você olha para si mesmo, para o seu eu, para a construção de quem você é. Você tem sido uma pessoa toda abençoada? Porque assim a nossa vida, irmãos, a nossa vida é a construção de nós mesmos. Nós não estamos vivendo para construir os outros. A gente está vivendo para construir a nossa própria vida, a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Você entende isso? Então, quando você faz essa análise de você mesmo e da sua vida, será que você pode olhar e dizer assim, eu tenho vivido todas essas bênçãos espirituais? Agora escute, 2 pontos, simples e rápido. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Será que você hoje pode declarar de boca cheia, eu tenho vivido isso? Mas pastor, Deus não é fiel? Ele é fiel, ele já fez. Ele já preparou. Já está pronto. Agora, presta atenção. Todo louvor seja a Deus, o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, elas estão prontas. Aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Por que eu não estou vivendo? Essas bênçãos, elas já estão lá. Agora escute, a nossa oração, muitas vezes ela é equivocada. Quantos de nós não vamos orar para Deus, me abençoa nisso, Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa nisso. E não deveria ser assim. A nossa oração deveria ser, Deus, como que eu faço para acessar essas bênçãos? Está lá. Deus, qual é o caminho? Deus, como eu faço para acessar essas bênçãos? Nós já aprendemos aqui várias vezes, irmãos, que Deus nos fez para que possamos viver os princípios. E os princípios desatam as coisas de Deus na nossa vida. São princípios. São princípios. Então, quando nós olhamos determinada área de Deus e olhamos e falamos, eu preciso dessa bênção nessa área, a oração não tem que ser Deus me abençoe, é Deus me diz como eu chego lá. Como eu faço para acessar isso? Porque parece contraditório. Eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu entrego meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não vivo isso. Porque a palavra diz que o Senhor é fiel, Deus, e eu não tenho desfrutado dessa fidelidade. Irmãos, muita gente na igreja não tem desfrutado da fidelidade de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas não acessaram esse lugar ainda. Não tocaram nisso ainda. E muitos vão ficar por muito tempo na igreja e não vão acessar isso. Então, como eu vou acessar essas coisas? Se essas bênçãos já estão preparadas. Não é estranho, irmãos, que muitos não vivam isso? Se você se julga
viver algumas delas, amém. Agora, se permita fazer uma análise geral da igreja, das pessoas que você conhece, das igrejas que você conhece, dos cristãos que você conhece. Seja honesto, sinceramente, a igreja tem vivido as bênçãos do Senhor? Mas Deus não fez isso? Ele não é fiel? Ele não derramou a sua graça sobre nós, como nós lemos aqui? Sim, Ele já fez tudo isso. Já está tudo pronto. Mas a gente precisa acessar essas coisas. Sabe, quando eu vejo Hebreus, que diz assim, que o véu foi rasgado, e que nós temos acesso ao trono da graça, por meio do sangue de Cristo. Eu sempre digo, eu já disse algumas vezes aqui, que talvez um dos maiores benefícios da graça, a maior parte da igreja não vive, que é o quê? O acesso ao trono da graça. Essa é a maior bênção que Deus fez, no meu entendimento. Por quê, irmãos? Porque antes da graça, as pessoas só tinham acesso a esse lugar por meio de sacerdotes, por meio de sacrifícios de animais. Somente o sumo sacerdote acessava esse lugar. As pessoas não tinham acesso a Deus. Você imagina? Era mais ou menos assim. Se o Vitor ele tinha esse acesso a Deus, eu tinha que chegar até o Vitor e falar com o Vitor, e o Vitor ia falar com Deus. Porque ele é o sumo sacerdote. Aí, irmãos, vem o tempo da graça. Jesus rasga o véu de cima e abaixo. E libera o acesso para que todo aquele que nele crê possa acessar esse lugar. Esse lugar agora não é mais físico, é um lugar único e exclusivamente espiritual. Aí as pessoas, nós ainda preferimos um sacerdote. Nós ainda preferimos alguém que fale por Deus, com Deus por nós. Aí nós esperamos, irmãos, vir à igreja e falar, vamos ver qual é a palavra que tem para mim. E a palavra que nós temos que receber para a gente na igreja é, vá buscar em Deus a palavra que Ele tem para você. Porque nós temos esse acesso. Então, irmãos, existem coisas que nós precisamos acessar. E como acessar? Pastor, como eu acesso algumas coisas? Como eu acesso a fidelidade de Deus por meio da sua fidelidade a Ele? Por meio da sua fidelidade a Deus. Como assim? Versículo 4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. E sem culpa diante dele. Irmãos, essa palavra santo, essa palavra, eu estava estudando ela à tarde, eu fiz um comentário, falei, ela é muito complexa, ela é muito rica, ela é muito cheia de detalhes. Essa palavra santo, a gente trata, é santo, não, mas essa palavra santo tem uns princípios muito fortes por volta dessa palavra. Essa palavra santo, ela tem uma origem no grego que é ágios. Olha o que significa: separado para a obra divina. Pessoa que está em harmonia com a constituição divina. Sagrado. Puro. Vou ler novamente. Olha a riqueza dessa palavra. Tem muito mais, irmãos, muito mais. Separado para a obra divina. Pessoa que está em harmonia com a constituição divina. Sagrado. Puro.
Então, peraí, Deus me abençoou. E antes mesmo da fundação do mundo, Ele me separou para a obra divina. Para viver em harmonia com aquilo que Deus constituiu e instituiu. Deus me predestinou para ser sagrado. Irmãos, nós não fazemos ideia do que é o sagrado. Ou, se fazemos muito pouco. Sagrado. Posso te dar uma ideia do sagrado? Lembra quando Davi mandou buscar a Arca da Aliança, que não estava em Jerusalém? Irmãos, uma coisa boa eles fizeram. A arca estava abandonada. A arca não estava em Jerusalém. E Davi fala, vamos trazer de volta. E eles foram buscar, pegaram a arca e colocaram numa carroça de boi. No meio do caminho, passou num buraco ou numa pedra, alguma coisa, e a arca foi cair. Quem foi pôr a mão lá? Uzá. E Uzá, por um certo zelo, por um certo cuidado, colocou a mão na arca. Para não deixar ela cair, coisa boa, não é, irmãos? Mas ele morreu por causa disso. Não é estranho? Mas por que ele morreu? Porque existia um decreto, existia uma constituição, algo tinha sido decretado. Para carregar a aliança, a arca da aliança precisa ser assim, 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 assim e assim. E o fato de fazer isso com irreverência matou uma pessoa. Então, por que, irmãos? Porque é sagrado. Aquilo era sagrado. Aquela arca da aliança era sagrada. Ela representava a manifestação do poder de Deus. Ela era a presença de Deus. Quando a aliança estava no meio do povo, o povo prevalecia. Quando a aliança não estava, eles perdiam. Aí você lembra, irmãos, para onde foi? A arca, não, deixa essa arca aí na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, opa, nem encosta nesse negócio aí. Eu fico imaginando, irmãos, o que aconteceu ali nesse período. A Bíblia não diz. Mas eu fico imaginando o que aquilo causou naquele ambiente. Ah, a presença de Deus está ali, meu Deus. A presença de Deus está ali. Gente, a presença de Deus está na nossa casa. Não toca nisso aí de qualquer jeito, não. Não mexe nas coisas de Deus de qualquer jeito, não. Ó, o Zá morreu ali, não encosta aí não, menino. Não encosta, menino, pelo amor de Deus. E diz que enquanto a arca estava lá, a família de Obed-Edom prosperou em todas as áreas. Um toca e morre, o outro guarda em casa e prospera. O que é isso, meu Deus? Então, irmão, sabe, quando eu olho para essa parada, essa palavra que Deus nos separou para sermos santos, eu vejo que aqui tem uma chave que precisa virar na nossa vida. Nós precisamos entender a realidade disso. Santo é aquele que foi separado para a obra divina. Então, quando a gente olha para as pessoas santas, eu não consigo não pensar em Sansão. Um homem nazireu separado. O problema não foi que ele cortou o cabelo, foi porque ele quebrou a aliança. E aí, irmãos, a gente traz esse contexto de aliança para essa nossa geração. O que nós fazemos por uma aliança? O que nós estamos fazendo diante dessa aliança?
Nós vivemos em uma igreja moderna que casa-se e descasa-se e casa-se e descasa. Sabe o que é isso? Isso é o puro falta de entendimento de uma aliança. Não dá nada. Quebra uma, faz outra. 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 E aí a gente traz isso para Deus. Hoje eu estou em aliança, amanhã eu corrompo a aliança. Depois eu peço perdão e eu volto na aliança. E depois a gente acha que Deus é assim. E a gente acha que com as coisas de Deus vai ser assim. E eu posso falar uma coisa, irmãos, Deus não está nem preocupado com o que a gente acha. Eu digo, irmãos, que hoje existe algo que entrou dentro da igreja que é a fé intelectualizada. Os inteligentes e os doutores da fé. As pessoas sabem, não, porque isso aqui, se for buscar no que está aqui, não faz sentido tudo isso. Não, peraí. Uma fé inteligente. E eu não estou falando para você que a fé é burra, mas a fé ela não é intelectual. A fé ela é pura. Sabe, tem um monte de coisa misturada com a nossa fé e a gente está chamando a nossa fé de fé e não é fé. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. E o Senhor está nos chamando o quê? Para a pureza da fé. O Senhor está nos chamando, irmãos, para entender a palavra dele do jeito que ele é, do jeito que ela é. Então, irmão, santo é aquela pessoa que é separado para a obra divina. E deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você é essa pessoa hoje? Eu vou falar de mim. Eu respondo para mim, você responde para você. Você é essa pessoa hoje? Você tem vivido separado para a obra divina? Você é uma pessoa que... Pastor, mas isso é pesado demais. Mas o evangelho é pesado demais, irmãos. Você é uma pessoa que está andando em harmonia com a Constituição, ou seja, com a vontade de Deus para a sua vida. Mas pastor, e os meus sonhos? Há uma decisão a ser tomada, irmãos. Hoje, agora. Os seus sonhos ou os sonhos de Deus para você? Os meus sonhos ou os sonhos de Deus para mim? Porque tem gente que está vindo atrás do bolso de Deus para viver os seus próprios sonhos. Tem gente que acha que Deus é um trampolim para você viver o seu sonho. Deixa eu falar uma coisa, não é. Deus, muitas vezes, ele vai jogar o nosso sonho no chão. Ai, meu Deus! E irmãos? Lembra a passagem do filho do jovem rico? Senhor, que faço eu para herdar a vida eterna? Mas você sabe. Você não sabe os mandamentos? Sei. E eu cumpro todos eles. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Só que agora é o seguinte, pega o seu sonho, pega os seus projetos, vende, dá para os pobres e me siga. Diz que ele, triste, bravo, vira as costas para Cristo. Então eu fico pensando, a gente está vivendo em harmonia com isso? E aí a gente fala, a minha fidelidade, eu quero viver a fidelidade de Deus, mas e a minha fidelidade? É a minha parte da aliança, faz eu acessar a parte da aliança que Deus tem comigo. Essa aliança ela é bilateral, ela tem a minha parte também, ela tem a sua parte também. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. A fidelidade de Deus não é para todos, é para os santos. A fidelidade de Deus não é para todos. Nós lemos lá que Ele é fiel à sua aliança para quem? Para aqueles que o amam. Mas eu amo. Você está morrendo por Ele?
Eu estou morrendo por ele. Jesus chegou e falou: vocês dizem que me ama, mas o coração está distante de mim. Me fala uma coisa, responde para você mesmo. Qual foi a última coisa que Deus te pediu e você renunciou? Não, Deus, mas isso não. O Senhor sabe que eu gosto muito disso. É exatamente disso. Jesus prospera a pesca de Pedro e tira a pesca de Pedro. Pedro vive uma maré baixa e Jesus entra no barco, a maré sobe, as coisas vêm e fala: beleza, agora sai daí. Mas Deus, agora que o negócio estava indo de vento em popa, eu quero ver onde que está o teu coração. E onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Quem está me entendendo? Aí a gente vive, sabe, uma vida falando: eu falo que Deus é fiel, mas as coisas não estão acontecendo. Mas e você é fiel? E eu sou fiel? Essa é a palavra, irmãos. Entrar em aliança com Deus implica em viver uma vida para Cristo. E posso te dizer, irmãos, esse evangelho está caindo em extinção. Um evangelho de renúncia para Cristo. Hoje em dia as pessoas estão negociando com Deus. Ou melhor, estão negociando com a igreja. Ah, mas isso pode, isso não pode, isso não pode. Não, para quem é santo não pode, é nazireu. É nazireu, mas todo mundo pode, eu sou nazireu. Não vai subir navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Mas todo mundo faz, aquela igreja, eu não faço. Eu não vou. Assim tem que ser a nossa vida, então, irmãos, entrar em uma aliança com Deus implica na minha morte. E só assim, irmãos, nós vamos acessar a fidelidade de Deus. Lembra, irmãos, a palavra aqui no domingo da dependência de Deus. Elias foi para um lugar, irmãos, sem lógica nenhuma. Mas ele foi debaixo de uma palavra de Deus. Ele foi para um lugar debaixo de uma palavra de Deus. Tinha muitos outros lugares que ele poderia fugir, mas não, ele foi para onde Deus mandou ele ir. O problema é que nem esse tipo de consulta nós fazemos mais. Deus, é para eu ir? É para eu ficar? Para onde eu vou? Como eu vou? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Pastor, vocês são mais inteligentes que eu. Quantos anos mais ou menos dura 1000 gerações? Hã? Não. 1000 gerações, quantos anos? Dá uns 70 mil anos, mais ou menos. Ah, então, quantos mil anos?
Então tem geração pra caramba ainda. Então, peraí. Se Deus é fiel e cumpre por 1000 gerações, a sua aliança, nós estamos debaixo dessa aliança aqui ainda, não estamos não? Sim ou não? Estamos, irmãos. Eu já expliquei aqui uma vez que nova aliança não é uma aliança que não existia, é fazer aliança novamente. Eu faço uma nova aliança com o povo que quebrou a minha aliança. Isso é nova aliança. Eu faço aliança novamente com o povo que quebrou a aliança de novo. Não é uma aliança nova. Deixa eu mexer um negócio. Agora a aliança não é mais essa, agora é essa, gente, mais facinho. Não. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Para com essa bobagem de Antigo e Novo Testamento. É Bíblia. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 28, diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Tem um se aqui, irmãos. Se. Tem um se. Se nós obedecermos. Se nós agirmos de forma fiel. Lembra essas bênçãos? Elas estão lá em Efésios. Toda sorte de bênçãos o Senhor já vos preparou nas regiões celestiais. Então tem uma maneira de acessar essa bênção. E qual que maneira eu vou servir essa bênção? Vivendo em fidelidade a Deus. Vivendo em fidelidade a Deus. Vivendo fielmente a Deus. Vivendo fielmente a Deus. Então, por isso, o tema dessa mensagem é: a minha fidelidade toca a fidelidade de Deus. É como se a minha fidelidade, irmãos, ela pudesse despertar um botão de fidelidade de Deus. Tuf. Mas, pastor, isso é mérito, é mesmo? E tem que ser. E nunca vai deixar de ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus não escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá, irmãos. Isso é para crente, para não crente. Se eu planto bênção, eu vou colher bênção. Se eu planto fidelidade, eu vou colher fidelidade. Então, ser fiel a Deus, irmãos, é em todos os momentos. É no momento que eu tenho vontade de me corromper, mas não, por eu ser fiel a Deus, eu não vou me corromper. Por eu ter vontade de agir de uma forma, e por fidelidade a Deus, eu não vou agir. Por quê? Porque eu sei que se eu não agir dessa forma, Deus é fiel. Sabe um versículo que tem na Bíblia que muitas pessoas não se atentam? É que a ira do homem não produz justiça de Deus. Sabe o que é isso? Quando você fica quieto, quando você aguarda firme. Irmãos, a justiça de Deus, ela opera sobre a sua vida. Isso não é um versículo de vingança, não. Isso é você se manter fiel a Deus. Por quê? Porque aí Ele é fiel a sua palavra. E é Ele quem faz justiça para o homem, não é o homem que faz justiça. Por quê? Porque isso é um decreto de Deus.
Eu não decreto nada, mas Deus tem os seus decretos. A Bíblia diz no Salmo 37 que é Deus em que justifica os passos do homem bom. Ou seja, quando eu fico quieto, a fidelidade de Deus vem e justifica os seus passos. É isso. Então o que eu tenho que fazer? Me manter na posição. Me manter fiel. Porque às vezes a gente acha que fiel só está ligado a dinheiro. Não, irmãos, está ligado a um comportamento fiel. Entra na parte também de recursos. Lógico que entra, irmãos. A Bíblia diz, ele estabelece, olha, traga o seu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre ti bênçãos sem medidas. Decreto, irmãos. Qual é a minha parte? Me manter fiel nesse decreto. Me manter fiel nesse decreto, porque Deus, tu sabes. Eu sei que uma hora essa janela do céu se abre. Eu sei que um momento eu vou continuar sendo fiel, porque em um momento isso vai se abrir, vai ser derramada sobre mim bênção sem medidas. Ah, mas as coisas não estão boas, mas eu mantenho fiel. Porque eu não sou fiel circunstancialmente. Eu sou fiel porque eu sou fiel. Ah, mas eu não vou brigar com essa pessoa. Eu não vou bater, eu não vou... Por quê? Porque isso não é comportamento de uma pessoa fiel. Então, irmão, se eu cumprir... Dá a impressão que as pessoas, existe um evangelho sendo pregado que, não, como se Deus, não cumpriu, eu não faço, não cumpriu. Irmãos, não, Deus já fez tudo. Eu que se cumprir, eu abro isso sobre a minha vida. Já está feito, está pronto. Está pronto. Toda sorte de bênçãos espirituais já estão preparados, irmãos, é definido isso. Queria saber falar bonitinho. Isso daqui é um artigo definido. É assim que fala? Não? Não, Karina. Você é professora. Interessa. Que está preparado, está preparado. Então, irmãos, não depende de Deus. Depende de mim. Depende de mim. Depende do meu passo para Ele. Deus está ali, irmãos. Os braços de Deus estão abertos. O acesso foi liberado. A oportunidade é para todos. Todos vão acessar? Não, não são todos que vão acessar. Eu estou dentro da igreja, me libera esse acesso. Não, não te libera esse acesso, está dentro da igreja. Na igreja você aprende como acessar esse lugar. Na igreja eu aprendo como ir a esse lugar. Agora, ir a esse lugar, acessar essa bênção, acessar essa região, depende de mim. É eu que tenho que querer ir até lá. Eu que preciso querer viver isso. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja, que não tem fé para ser curado? E é o contrário, ela tem fé que ela não vai ser curada. Não vou ser isso aqui, o médico já falou. Cara, você está colocando sua fé em ação. E a sua fé, ela é contrária, permanece. Eu acredito. Se a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si toda a enfermidade, a minha estava lá também, Ele já levou. Em um momento eu vou acessar isso e eu vou declarar que eu sou curado. Você pode receber isso agora, se você quiser. Agora. Então, irmãos, Deus é fiel, Ele já fez. Sabe, o problema, irmãos, é que a gente precisa... Eu já falei sobre isso. Está na hora da gente virar as costas um pouco para a janela e começar a olhar para dentro de casa. Porque na janela você olha a vida dos outros.
Porque ele fez, porque ele não fez. Porque olha como o irmão faz, olha o que o irmão agiu, olha como ele falou. E aí a gente fica ali como juiz, aquele pode, aquele não pode, aquele der. Oh, misericórdia, olha o que aquela pessoa fez. E não é assim, irmãos, está na hora da gente virar as costas e parar de olhar para a vida dos outros. E começar a olhar para dentro de casa e ver o que você não fez. Ou o que você fez. Ou como você tem agido. Porque, irmãos, Deus não vai bater no coração do vizinho, na porta do coração do vizinho, vai bater no seu. Não se preocupa se Deus está batendo na porta do vizinho, se preocupa se Deus está batendo na sua porta. Ei, igreja, é tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de arrependimento, é tempo de nós olharmos para nós mesmos e nos arrepender de viver uma vida indiferente às alianças de Cristo. Será que nós vamos ser mais uma geração no capítulo da Bíblia, em um novo capítulo da Bíblia, de um povo que viveu quebrando aliança? Eu falei aqui, irmãos, a Bíblia não é só para a gente ser lida e para ser pregada, a Bíblia é para ser vivida. A Bíblia é uma experiência para nós. A Bíblia não é para a gente ficar olhando para a vida dos outros, a Bíblia é para a gente olhar para a nossa vida. É para a gente olhar para nós mesmos. Então a gente tem Adão que quebrou uma aliança, que foi restaurada. Sim, o Senhor fez uma aliança com Noé. Noé quebrou a aliança, a geração quebrou a aliança. Deus vem fazendo aliança com o povo vem quebrando aliança. Aí o Senhor faz uma aliança em Cristo com a gente. A pergunta é, a igreja tem vivido a aliança? Então, irmãos, a minha fidelidade sim, ela vai tocar a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus ela já está, ela já é. O Deus fiel já está estabelecido. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar essa fidelidade. Eu preciso tocar nessa fidelidade. Eu preciso acessar essa fidelidade. Eu preciso tocar, eu preciso buscá-la para mim. Porque parece que eu não estou vivendo essa fidelidade. Parece que é mentira isso. Não, não é. Ele é. Só que nós precisamos acessar isso. Há uma forma de acessar. Você quer olhar para a sua vida financeira, econômica? Procure os decretos de Deus nisso. Você quer viver uma família abençoada? Procure os decretos de Deus a respeito da família. Vai ler Efésios 5, meu irmão. Você quer ser perdoado por Deus, irmãos? Vai ver o que Jesus falou sobre isso. Quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Meu Deus, está escrito, pastora. Você quer viver provisão de Deus? Para de ficar preocupado com o dia de amanhã. Tem um decreto sobre isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Qualquer vez de comer ou beber, de vestir. Antes, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que todas essas coisas serão acrescentadas sobre a vida. Existe um decreto sobre isso, irmãos. Ele falou, vai ser assim. Quem está comigo aqui nessa noite? Eu quero orar com você nessa noite. Coloque-se de pé. Posso te falar uma coisa, irmãos?
Posso te fazer enxergar uma coisa com uma ótica diferente? Eu não posso fazer. Posso te dar um caminho para você enxergar uma coisa com uma ótica diferente? Por que você acha que ninguém ganha a guerra de Israel? Um dos menores exércitos do mundo em números. O país é desse tamanho, irmãos. O país é desse tamanho, irmãos. Em 12 dias nós demos 2 voltas no país, quase, irmãos. O país é desse tamanho. Foi liberada uma palavra, irmãos, sobre aquele povo. Aí eles conseguem ser a maior tecnologia do mundo. Aí eles conseguem ter o espaço aéreo deles mais seguro do mundo. Que estranho, né, irmãos? É estranho para quem não conhece a palavra. Só estou querendo mostrar o que é fidelidade de Deus. Ah, pastor, mas Deus não está nisso. Vocês que pensam que Deus não está nisso, irmãos. Por que Deus permite a guerra, irmãos? Por que você lê a sua Bíblia? Está escrito dos amalequitas contra o povo de Israel, os jebuseus, os ezeus, eles existem, irmãos. Continuam existindo. O que você acha? Porque Deus protege o seu povo. Só que posso te dar uma boa notícia? Em Cristo você é herdeiro de Deus. Essa promessa está sobre a sua vida. Essa promessa está sobre a sua vida. Você se tornou em Cristo herdeiro de Deus. Ou seja, o que está na mesa de Deus é para você também. É para você comer também. Pastor, mas é só sobre Israel? Não, é o meu povo que se chama pelo meu nome. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e clamar a mim, então eu ouvirei dos céus. Para quem é? Para o povo que se chama pelo meu nome. É um tempo, irmãos, de nós nos arrependermos. Do que? De pecado? Não, irmão, de comportamentos. Nós precisamos ter um comportamento fiel. Isso vai muito além do que pecado. Isso vai muito além do pecado. O pecado é uma fichinha perto disso. Nós precisamos nos comportar como o povo de Deus. Não é o povo que não erra, é o povo que teme a Deus. Sabe? Eu quero te convocar para temer a Deus. Temer o Deus de Israel, o Deus da igreja. O Deus da igreja. E você vai tocar em nome de Jesus a fidelidade de Deus através da sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus.